Disciplina Estágio Supervisionado 3, Unidade 2, o Estágio Supervisionado 3 e suas especificidades. Videoaula Estágio Supervisionado 3, Dinâmicas, Atividades, Cronogramas, Procedimentos e Fichas, parte 1. Nesta aula de hoje, nós vamos explicar novamente a dinâmica, atividades e fichas do Estágio Supervisionado 3. Então, no IFMA, o estágio supervisionado é composto por 3 etapas de 135 horas. Vocês já cumpriram 2 etapas, no estágio 1 e 2. Nós vamos cumprir agora mais uma etapa de 35 horas. O estágio supervisionado 3 tem como campos ou locos de atuação as escolas de educação profissional e tecnológica, como nós já abordamos em outras aulas. O estágio 3 é composto, por 2 modalidades de regência, ou seja, a regência simulada e a regência compartilhada. Nós fizemos isso no estágio 1 e no estágio 2. A regência simulada são as microaulas, que vocês irão ministrar uma microaula ou uma regência simulada para o supervisor de estágio, uma aula de até 20 minutos. Essa aula vai ter que ser planejada, vocês vão ter que elaborar um plano de aula, elaborar as atividades que, porventura, vocês irão utilizar durante a aula. Essa aula ela vai ser agendada pelo supervisor de estágio. Uma questão que é importante que vocês saibam é que na disciplina o estagiário deve cumprir todas as atividades de regência simulada, de leitura e entrega dos trabalhos escritos, da regência compartilhada e do relatório de estágio. Então, não tem uma atividade no estágio que não seja obrigatório para a finalização da disciplina. Então, a etapa de regência simulada é finalizada com apenas uma aula, como acabei de falar, de 20 minutos para o supervisor de estágio. E a regência compartilhada, com no mínimo de 15 aulas ministradas na escola campo. Então, vocês vão buscar escolas que trabalham com educação profissional e tecnológica e vocês vão estar ministrando 15 aulas, da forma como eu expliquei na aula de abertura. Então, na escola campo, além da regência compartilhada, que é justamente a aula que vocês vão ministrar, os estagiários devem cumprir observação sistemática, que é aquele tempo que vocês vão estar na escola, conhecendo a administração da escola, a coordenação pedagógica, a sala de aula, os professores, a dinâmica, o cotidiano da escola. Além disso, vocês vão ajudar nas atividades de sala de aula sob a supervisão do professor colaborador, que no caso é o professor da disciplina lá na escola campo. Então, só relembrando, termos importantes, o que é regência simulada são as microaulas, a regência compartilhada é a regência lá na escola campo, a escola campo é a escola de educação profissional e tecnológica que vocês vão estar se apresentando, a sala de aula do estágio é o ambiente AVA, assim como as aulas, os encontros, que são obrigatórios, são 4 encontros, nós tivemos um encontro que foi a aula de abertura, mais 3 encontros que estão definidos no cronograma. Todos esses encontros fazem parte das atividades de sala de aula do estágio que devem ser cumpridas por todos vocês. Inclusive, nessa disciplina de estágio 3, esses encontros eles serão computados para o somatório, para a média aritmética da nota daquela unidade. Então, não é facultativo, é obrigatório. A equipe de estágio é o coordenador do curso, que é o professor Marcelo Mozinho, o professor formador, que nessa disciplina sou eu, a professora Ellen, e o professor Luiz Carlos, o supervisor de estágio, que são por polos, que vocês já devem conhecer, tutor de estágio, que está mais próximo de vocês, e o professor colaborador é o professor lá da escola campo, e o aluno estagiário, vocês. Aqui é aquela dinâmica que eu já mostrei no estágio 3, como funciona, o mapa conceitual do funcionamento da disciplina.
que são os professores formadores, o supervisor de estágio, tutores, os alunos, e o professor colaborador. E aqui as atividades que cada um desempenha. Vamos para as fichas, né? A ficha 1 é a orientação para o desenvolvimento do estágio, a ficha 2, o termo de compromisso do estágio curricular, a ficha 3, carta ao professor, ficha 4, roteiro de entrevista com o professor colaborador, ficha 5, roteiro de plano de estágio, ficha 6, roteiro de caracterização da escola, que é aquela ficha com 26 questões, ficha 7, a frequência do estagiário, que vocês vão estar mostrando a cada visita à escola. Ficha 8 é a avaliação da regência compartilhada. Ficha 9 é a avaliação da regência simulada, que são as microaulas. A ficha 8 é preenchida pelo professor colaborador, lá na escola, quando vocês estiverem ministrando a aula. E a ficha 9 é a avaliação de regência simulada, que é preenchida pelo supervisor de estágio. A ficha 10, roteiro do relatório de estágio, que é como eu mostro como que vocês têm que elaborar o relatório de estágio. Então, são essas 10 fichas. Vocês têm que estar sempre cientes do que tem que ser feito para cada ficha dessa. O cronograma, que vocês também já receberam, vai facilitar o trabalho de vocês nessas 10 fichas. Vamos na regência simulada, que é a microaula. Vocês serão avaliados em dois critérios. Primeiro é o plano de aula, segundo a execução da aula. Vocês vão apresentar um plano de aula que será postado no AVA, para que esse plano ele tem que ser entregue com antecedência. Lá tem a data que é para ser postado esse plano, porque o professor, o supervisor de estágio, ele vai, de posse desse plano de aula, é que ele vai estar avaliando vocês. Então, o primeiro bloco de critérios, são 3, né? Que tem a nota 10. Aqui apresenta todos os componentes do plano. Vocês têm um modelo de plano, então nós temos os componentes que são obrigatórios no plano. A articulação entre os componentes do plano é como que vocês articularam, por exemplo, o objetivo com o conteúdo com a metodologia de ensino, se o processo avaliativo está de acordo. Apresenta coerência e adota corretamente os componentes do plano. Você realmente sabe o que é um conteúdo, sabe dosar um conteúdo para 20 minutos? Você sabe o que é objetivo, você não está confundindo objetivo com metodologias de ensino, que é muito comum acontecer isso. Tome cuidado com isso, né? Objetivo é uma coisa, procedimentos de ensino, outra. Procedimentos de ensino é a ação que você vai desenvolver para poder alcançar aquele objetivo, né? A execução da aula é a aula propriamente dita. Vocês têm domínio de conteúdo, utilizam os recursos didáticos, tem a postura didático-pedagógica, exerceu criatividade nessa aula, você executou didaticamente o plano, você colocou algo no plano e realmente executou o que você planejou para fazer. O tempo da aula, você conseguiu dar essa aula em 20 minutos? Feito isso, o professor vai somar essas duas notas, 10 e 10, e vai dividir por 2, que vai sair a média. A regência compartilhada já é uma ficha um pouco diferente, vocês podem notar. O professor colaborador, ele vai ver a elaboração do plano de aula, e aqui vai estar mais detalhado os componentes do plano, né? Objetivos, conteúdo, estratégia, recurso, avaliação, previsão de tempo e referência bibliográfica, que no máximo o professor vai atribuir esses pontos, que vai até 20 pontos, e ao desenvolvimento da aula, domínio de conteúdo, operacionalização dos objetivos, utilização das estratégias, utilização dos recursos didáticos, avaliação da aprendizagem, controle do tempo. Seria bom que vocês lessem com bastante cuidado cada item desse. Então, por exemplo, domínio de conteúdo, demonstrou o domínio teórico e capacidade de contextualizar o conteúdo. Objetivos, conseguiu alcançar os objetivos em relação ao desenvolvimento do conteúdo, bem como da utilização das estratégias de avaliação da aprendizagem. Estratégias, desenvolveu procedimentos adequados visando a aprendizagem do aluno.
Recurso didático, utilizou recurso de acordo com o que planejou na aula. Avaliação, demonstrou dinamismo, criatividade, segurança, exposição e interatividade. Controle do tempo, cumpriu o tempo para o desenvolvimento da aula. Esses dois blocos de critérios serão somados e retirada uma nota. É bom lembrar que a nota de vocês vai ser o conjunto dessas notas atribuídas pelo professor e dividido pela quantidade de aulas, certo? Vai sair a média de vocês. A observação sistemática em sala de aula, ela é muito importante, da escola campo, ela é muito importante. Ela está explicitada na primeira etapa da ficha 1, que é composta por 3 partes: observação, planejamento, corregência e regência compartilhada. A primeira etapa é a observação. Vocês vão observar os aspectos físicos, administrativos, pedagógicos e a sala de aula. Então, essa atividade anterior, ela é importante. Vocês têm que conhecer o cotidiano da escola, até para poder compreender como que vocês vão se inserir melhor na escola. E também para vocês elaborarem o relatório de estágio. A ficha 5 é composta por outros itens ou sessões para que, ao final, o estagiário planeje, com o apoio do supervisor do estágio e o professor colaborador, as atividades. Então, aqui você já conhece essa ficha, você tem cada critério desse, cada ponto desse, que vocês têm que planejar junto com o professor e com o supervisor. O cronograma de estágio, eu já falei isso na aula de abertura. A unidade 1 começa no dia 17, finaliza dia 15 de março. A unidade 2, 16 de março, finaliza 19 do 4. A unidade 3, 20 do 4, finaliza 17 do 5. A unidade 4, 18 do 5 e finaliza 21 do 6. Aqui nós temos o cronograma, e aí vocês têm que seguir essas datas. Por exemplo, aqui eu coloquei para vocês, tem alguns itens que não tem data específica, porque vocês vão ter que fazer de acordo com a realidade de vocês. Mas essas datas aqui, elas têm que ser seguidas por vocês. Não passem dessas datas, porque vocês poderão ter problema, tá? Aqui é a unidade 2, né? Aí eu tenho uma atividade obrigatória, a nota parcial da disciplina, que é a reunião online no dia 24 de abril. Aqui da unidade 3, a nossa reunião online vai ser no dia 18 de maio, que é importante que vocês não faltem essas atividades, porque compõe a nota, já falei isso para vocês. Aqui, regência compartilhada, no mínimo 15 aulas, não são 5 aulas, não são 10 aulas, são no mínimo 15 aulas. Inicia no dia 17 de maio. Vocês podem até iniciar antes, mas não passem dessas datas. Esse cronograma, se vocês observarem, tem datas até tal dia, ou de tal dia a tal dia. Então, vocês podem agilizar algumas etapas dessa. Portanto, que vocês não passem das datas que estão aqui no cronograma, que pode atrapalhar a execução do estágio. Aqui, a nossa atividade obrigatória vai ser no dia 21 de junho, nosso encontro obrigatório, dia 21 de junho. Nesse dia é a finalização. Vocês vão, junto com o supervisor de estágio e tutor, participar do seminário de estágio, que vai ser a avaliação do estágio. Então, essa é o vídeo aula 1, e nós vamos continuar no vídeo aula parte 2 da unidade 2, que é sobre o relatório de estágio. Aqui algumas referências, bom trabalho.